Olá, meus irmãos. Em nossa bênção de Deus para o seu dia, iremos meditar na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, que vai dizer o seguinte: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Irmãos, em nossa meditação que faremos no dia de hoje, em uma breve e sucinta reflexão, onde através da palavra de Deus receberemos uma poderosa direção, onde logo após poderemos fazer uma aplicação de como nos defender contra o nosso maior adversário. Aleluia. Na epístola em que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, ele declara que é assim uma forma de nos defender contra os ataques que o inimigo das nossas almas faz dia e noite contra todos nós. Aleluia. Meus irmãos, nós temos sim um astuto e perigoso inimigo, onde no versículo 12 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele nos revela as suas características e de como ele age contra todos nós. Aleluia. E há algo para nós que é muito importante e que devemos não apenas tomar o conhecimento, mas guardar como ensinamento para a nossa vida. Aleluia. É primordial para que mantenhamos a nossa integridade, tanto ela física como espiritual, é que antes mesmo de entrarmos em uma batalha, antes mesmo de iniciarmos uma peleja, seja ela realizada, seja ela manifestada, tanto no campo físico quanto na área espiritual, um dos pontos primordiais que devemos tomar conhecimento é saber contra quem estaremos lutando. Aleluia. Você já se deu contra quem temos lutado dia e noite? Aleluia. Irmãos, Satanás, o nosso inimigo, Satanás, o nosso adversário, aquele que peleja contra nós dia e noite, ele é espírito e sendo ele assim, ele não dorme. Aleluia. Mas no entanto, a Bíblia declara, Salmo de número 121, versículo 4, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Oh, aleluia. Enquanto o nosso inimigo não dorme, o nosso Deus, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Ele que zela, ele que tem todo o cuidado com cada um de nós, o nosso todo-poderoso Deus, não apenas não dorme, como também ele não pisca os olhos. Ele está em todo o tempo atento, com os seus olhos vigilantes sobre todos nós que o tememos. Aleluia. Salmo 34, versículo 7 vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tenha certeza de que assim como o nosso Deus não dorme, assim como o nosso Deus não pisca, aleluia, ele está ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando em todo o tempo. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, a nossa Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E isso tem um significado importante. Isso vai significar que nós iremos realizar uma luta contra um inimigo que é espiritual. E como podemos lutar contra algo espiritual se nós, meus irmãos, somos carnais, se nós somos carne? Aleluia. Também aprendemos com a nossa Bíblia que ela vai nos dizer, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, mas o homem que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém
é discernido. Aleluia. Irmãos, é necessário que deixemos as coisas naturais, as coisas carnais e entremos no campo da área espiritual. Somente desta maneira podemos não apenas visualizar e discernir e, além de tudo, compreender tudo o que nos tem acontecido em nosso dia a dia. O que nos pode contender, aquele que pode contender contra nossos irmãos, o que nos faz irar, o que nos faz cometer todo tipo de pecado. Aleluia. Irmãos, Satanás em todo o tempo tenta pôr em nossos caminhos os mais diversos tipos de armadilhas. E que o apóstolo Paulo muito bem nos ensina é que somente nos revestindo com as armaduras podemos resistir, e o que para nós é interessante é tomar conhecimento nesse versículo é que não são apenas qualquer tipo de armadilha, oh aleluia, as armaduras que devemos nos revestir, elas possuem um dono. As armaduras são de propriedade do nosso Deus, louvado seja Deus, e nós só podemos tomá-las, só podemos nos revestir tendo discernimento espiritual. Aleluia. Que possamos adquirir o espírito de discernimento do Espírito e assim poderemos nos revestir das armaduras de Deus e lutar contra os principais das hostes da maldade, estando revestido com as armaduras de Deus, e só assim poder prevalecer. Amém? Creia, meu irmão, você vai prevalecer nessa luta. Amém? Que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom.